E aí galera, vamos para mais um capítulo de Kaiju número 8 com uma nova transformação do Kafka, hein? Então fica até o final. Para quem não lembra do último capítulo, o que estava acontecendo era que o Narumi estava prestes a morrer. Ele tinha esgotado completamente o seu poder e já dava para ver aquelas letrinhas que vem antes do corte fatal desse novo Kaiju, bem no meio do Capitão Narumi. Mas antes que esse novo vilão pudesse dar o golpe derradeiro, o Kafka volta, metendo um baita de murrão na costela e salvando o Narumi da morte certa. Agora nesse capítulo a gente começa com a reação da Mina, que estava ali tentando animar o Kafka, era a única coisa que ela estava fazendo nesse momento, tentando ali fazer com que o Kafka reagisse. E ele conseguiu reagir. Ele, antes de voltar pra luta, ele avisou a Mina que estava fazendo isso. Foi um espanto pra ela e ele se moveu tão rápido que ela nem saiu do lugar aqui. Ela só olhou que o Kafka se movimentou e foi lá salvar o Narumi. Depois desse murrão, uma onda de choque destruiu todo o local e todo mundo ficou um pouco surpreso, menos o Narumi lá, que estava orgulhoso de ter conseguido durar tempo o suficiente para ter passado o bastão adiante. Ele já sabia que poderia morrer e o objetivo dele era fazer que a próxima geração conseguisse assumir essa encrenca. Então ele meio que conseguiu fazer isso, que é o Kafka assumindo aí essa encrenca. Ele todo ensanguentado, volta com o seu olhinho, né, que ele tinha sumido esse olho dele, que é a arma especial Kaiju dele, tinha sumido, agora volta, mostrando que ele tinha forças o suficiente, ao menos, para mandar uma mensagem pro Kafka, e ele pediu lá para mostrar a verdadeira força. Bom, depois do murrão, a gente vê uma pose de super-herói aqui. É isso que parece, né? O Kafka ficou lá parado da frente, mostrando, olha só como estou bem. E todo mundo lá no QG ficou surpreso. Até mesmo aqueles funcionários que estão responsáveis por avaliarem ali a força e se tá todo mundo bem. Ele mesmo chegou à conclusão de que o Kafka tinha nenhum sinal vital. Então isso teoricamente é impossível. Teoricamente o Kafka era para estar morto. Porém isso pode significar que a gente viu um milagre acontecer. Não tem explicação. Essa foi a justificativa dele. Eles só têm que aceitar que o Kafka voltou e é isso aí. Eles não sabem como. Mas isso ainda não significa que eles estão bem, porque o vilão que eles estão enfrentando é um vilão extremamente poderoso e a gente vê que ele já parte pro ataque. Manda 2 cortes diretos no peito do Kafka que não desvia, e isso deixa todo mundo nervoso. Mesmo com o Kaiju número 8 voltando, eles não acham que isso é o suficiente para derrotar esse novo monstro. Mas tem uma coisa diferente aqui, porque ele tancou o golpe que praticamente o matou da última vez. Abriu o corte, deu pra ver o seu núcleo, é verdade, mas a rapidez com que ele se curou é muito maior do que antes. Simplesmente o corte abriu ali e já foi curado instantaneamente. Logo, todo mundo já reparou, tem algo diferente nele. Ele não é mais aquele Kaiju número 8 que a gente acostumava ver, ele está muito mais poderoso. Só que não para por aqui não, porque ele ainda tem mais o que mostrar. Ele fala que vai te libertar. No momento em que ele diz isso, a gente vê uma espécie de aura e também vários rostos, como se fossem rostos aqui em volta do Kafka. E a gente lembra como que o poder dele surgiu, né? Veio do rancor ali de muitas pessoas juntas no Kafka, então a gente consegue concluir que ele está liberando todo aquele rancor guardado por várias gerações, justamente daquele Kaiju que ele está enfrentando nesse momento. E enquanto ele está liberando seu poder, ele lembra da sua infância. Kafka, junto com a Mina, passaram por uma tragédia na sua infância e ele está relembrando esse momento. Ele foi o primeiro que viu o surgimento de um grande Kaiju. Ele foi lá, avisou as autoridades na mesma hora, mas isso era tudo que ele podia fazer naquele momento. Ele era uma criança, pô, ele não ia encarar um Kaiju, ainda mais um Kaiju daquele tamanho. Esse momento de impotência do Kafka ficou guardado na sua cabeça, porque se naquela época ele fosse um capitão com 99% de poder de combate liberado, coisa que ele não é nem hoje, né? Mas se ele fosse um capitão daquela forma, talvez ele conseguisse salvar alguém, conseguisse salvar toda aquela região que ele tinha muito afeto,
mas ele era uma criança indefesa e ele acabou vendo muita coisa que ele amava destruído. A casa que o pai dele construiu com o empréstimo foi completamente destruída. A papelaria onde a avó dele comprava figurinhas para ele também foi destruída. O restaurante que a mãe dele trabalhava, o parquinho que ele brincava, o videogame que ele lutou tanto para conseguir e até mesmo a gata da mina, todos eles foram destruídos por esse kaiju e ele se sentiu culpado por não ter poder suficiente para fazer nada. E isso veio com ele até hoje, cara, porque ele não conseguia se perdoar até pouco tempo atrás de não ter poder ainda. Mas agora ele já consegue fazer alguma coisa. Não é o caminho que ele tinha planejado, mas ao menos ele tem poder. Ele consegue lutar de alguma forma. Então ele vai deixar a sua criança orgulhosa lutando contra esse kaiju. Ele vê a versão dele de criança lá toda animada, dando um apoio moral. Achei essa cena aqui muito estranha. Mas o que quer dizer aqui é que a sua versão de infância tem orgulho do que ele se tornou. E agora ele consegue liberar todo o seu poder. Aquela casca preta que tinha em volta do kaiju número 8 foi toda quebrada. Ele parece agora um kaiju branco. Talvez esse seja todo o poder do kaiju número 8. Acabando assim o capítulo de hoje com a sua liberação total de poder. E no próximo a gente vai ver uma boa pancadaria. Porém, minha gente, a gente vai ter que esperar mais uma semana, porque como de costume, kaiju número 8 fica pulando, semana sim, semana não, a liberação do seu mangá. Então provavelmente semana que vem a gente não vai ter mangá de kaiju número 8, somente lá no dia 30, pra gente ver novamente o que vai acontecer. E para isso você tem que se inscrever nesse canal, porque quando sair eu lanço o vídeo aqui no canal e aí você não perde nada, beleza? Se inscreve aí pra não perder nenhum capítulo de kaiju número 8.